Bom, a gente sabe aí, a medicina ela evolui, né, todos os dias tem coisas novas. Tiveram aí nos últimos anos algum avanço nessa questão aí de alergia e imunologia? Muito, 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 É? Rose. Hoje a gente tem, tratamentos, assim, de ponta, as dessensibilizações estão evoluindo muito para os alérgicos alimentares, Uhum. tem a dessensibilização para os alérgicos de ácaros, fungos, que é respiratório. Na dermatite atópica, na urticária, a gente tem os monoclonais, que são medicamentos que mexem com o sistema imune e inibe ali aquele que produz aquela coceirinha, aquele incômodo tão importante. Então, hoje a gente tem, assim, medicamentos chegando aí no mercado muito bons e que tem um resultado excelente e que volta a dar uma qualidade de vida para a pessoa tranquilamente. Muito boa. É, uma coisa, assim, bem comum que a gente vê e dá até medo, né, em relação a picadas, né, de inseto, abelhas principalmente, né, doutora. Sim. Tem algum tratamento, a pessoa, o que que ela pode ter em casa para evitar, né, Hum. esse tipo de ataque? Isso é muito importante. Na verdade, assim, existe a alergia a insetos e alergia à abelha, que é um pouco mais grave, né. Hã. E tem pacientes que têm alergia grave à formiga também. Então, É. essas reações anafiláticas que são importantes, por exemplo, tá andando de moto, de repente pica nessa região, e aí já tranca a garganta, tudo. As pessoas que são alérgicas mesmo, elas podem ter reações anafiláticas. O que que são reações anafiláticas? São reações muito graves, que Uhum. é como aquela da pimenta que a gente já ouviu Sim. falar, que tranca a garganta, dá falta de ar, dá edema de glote, e isso resolve simplesmente com uma canetinha que chama-se EpiPen, que é uma canetinha de adrenalina, que quando a gente diagnostica pacientes nesse nível de reação anafilática, que já teve esse histórico e que tem a alergia mesmo através dos exames que a gente vê, a gente tendo essa canetinha em mãos, tira o risco eminente da vida, da morte. Então, a Nossa. criança não tem risco de morte. Lógico, eu fiz uma canetinha de adrenalina, eu me auto-apliquei. Uhum. Eu tenho que ir para um pronto-socorro? Claro que eu tenho que ir para um pronto-socorro, Uhum. mas o risco de morte acabou, entendeu? Entendi. Então isso salva vidas e nós estamos já na sociedade de imunologia, de alergia, em todos os congressos a gente está fazendo com que isso seja aprovado no Brasil, porque essa canetinha só tem importada. Ah, Não tem é? no Brasil, só tem Nossa. importada. É difícil o acesso, não é todo mundo que tem condição financeira de comprar, mas diante de um laudo, diante de um exame, a gente consegue pedir judicial e conseguir judicialmente. Não é tão fácil assim, mas a gente consegue, Uhum. através do advogado, conseguir judicial. Mas salva vida. E é tão simples, você não vê agulha, existem as doses lá dentro, tem o infantil, que é o júnior, e tem o adulto, que é o EpiPen, que tem as doses corretas de adrenalina, aplica no vasto lateral da coxa, por Tá. cima da roupa, e É. tira o risco de morte iminente. Salva vidas. Nossa, uma vez um amigo, ele estava, né, jantando na casa de outro amigo, ele sabia que ele tinha alergia a camarão, mas prepararam alguma coisa, um prato, né, com camarão e outra coisa para ele, porém usou as panelas, alguma coisa ali, Reação cruzada. deu e ninguém tinha nada para dar, a única coisa que tinha era um Alegre, um antialérgico Que e não tira o risco de morte. Então, mas ele tomou e já saiu correu para o correndo hospital. para o hospital. Mas teve sorte de não Sorte, ter né? essa reação grave, porque na verdade, e quando chega um caso de urticária importante, com já sinais de anafilaxia, não adianta em pronto-socorro os colegas fazerem também antialérgico, Fenergan, É. corticoide, adrenalina sem medo, entendeu? Você Nossa. fez adrenalina, você tira do risco iminente de morte. Isso serve para asma também? Ah, nossa, uma vez eu assisti um filme e o cara ia morrendo, porque o outro ficou segurando a bombinha dele, queria e ele foi morrendo, morrendo. Não, É a outra asma é outro coisa. mecanismo. A Aham. asma, ela fecha a parte pulmonar, então aquela bombinha, ele é um broncodilatador, eu Ah, tá. broncodilata o pulmão desse paciente. Então, Uhum. por ser um broncodilatador, eu ajudo a entrar o ar com mais facilidade. Então, no asmático, a gente tem que carregar a bombinha. Agora, quem é asmático, porque aquele caso da menina da pimenta, ela era asmática, não controlada, sem uso da bombinha,
e cheirou um alérgeno que ela era alérgica e não sabia. Se ela tivesse a canetinha de adrenalina, porque ali ela tem asma, só que ela entrou num risco de anafilaxia, então ela teve a reação anafilática. Se ela tivesse adrenalina, ela já não tinha um risco de morte, chegaria no hospital e terminaria o atendimento, entendeu? Entendi. Mas como ela não tem isso, então por isso que a gente fala, alergia a insetos, a picada de inseto, tudo isso, a gente tem que ter essa canetinha. Então, tem que ser muito bem conversado. E eu também deixo um plano de ação, que é esses antialérgicos. Ah, começou uma urticária, para não deixar evoluir para uma reação mais grave, então eu deixo um plano de ação. E aí a pessoa usa esse plano de ação para não chegar à gravidade também. Isso é muito importante a gente fazer. Doutora, a candidíase, ela tem relação com a alergia? Tem muita. Ah, Assim, é um tormento das mulheres, né, a candidíase. Tem mulheres que muito. têm candidíase de repetição. Então, Sim. na verdade, a gente tem 2 tipos de tratamento para isso. Se você for alérgica à cândida, a gente consegue fazer a dessensibilização através da imunoterapia. E quem Olha. não tem alergia à cândida, a gente consegue fazer uma ativação do sistema imunológico através de uma medicação também e melhora, nossa, quase que 90%, 100% dos casos. Gente, eu não sabia, porque Melhora muito. a gente tem relação à candidíase com fungo, né? Fungo, mas é um fungo mesmo, não deixa de ser. E aí tem Olha, tratamento. Tem que bastante tratamento. bacana. Gente, Tem umas salvação coisas pra muito gente, longe. Não, tem umas muito coisas muito ótimo, porque tem gente que sofre há anos Anos. e não Anos luz. sabe. É Eu mesma verdade. não sabia que É, existia, então, o tratamento. mas ajuda Porque a muito. gente vai, toma aquele comprimidinho, coloca a pomadinha, nanã, você trata ali na hora, É, aí você vai para uma piscina, para uma praia, alguma coisa, volta de volta. O novo, estresse o volta. Tudo estresse. que, assim, diminui a imunidade, diminui a resistência, ela reativa, né? E aí a gente consegue fazer a dessensibilização. Doutor, o que que é dermatografismo? Tá. O que que é isso? Dermatografismo, o que é isso? Você já viu aquelas pessoas que escrevem na pele e fica aqueles vergões? Sei, Ai, só de coçar fica aqueles sim, vergões. A gente segura uma sacolinha do mercado, chega em casa com aqueles vergões nos braços. Aquilo ali é o dermatografismo. Isso não é alergia, ah, não entendeu? é? Não é alergia. Isso é uma sensibilidade que a gente tem na pele. E aí, o que acontece? Fica a pressão, libera naquele local histamina, provoca aquela coceira, forma aqueles vergões e aí vira um ciclo vicioso. Aí a gente coça, provoca mais e aquilo não é uma reação alérgica. Então a gente recebe isso muito no consultório e é um teste super simples. É só você passar uma caneta, você ficou com aquele vergão, é uma sensibilidade da pele. Geralmente os asiáticos, essas peles mais brancas, essas pessoas que têm a pele um pouco mais sensível, então a tendência é ter mais dermatografismo que outras. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?